O TDAH quase nunca vem sozinho. Uma coisa que você precisa entender se você tem TDAH é que provavelmente você tem alguma comorbidade. Mais de 70% dos casos de TDAH são acompanhados por alguma comorbidade. Ansiedade, depressão, TAB, transtorno afetivo bipolar, borderline, entre tantas outras. E o resultado disso é o quê? Se a gente não busca o tratamento das comorbidades, a gente acaba tendo um tratamento incompleto, o que gera muita frustração. E qual é o problema da gente tratar somente o TDAH? 83% das pessoas que tratam o TDAH, elas tratam o TDAH como se fosse um quadro isolado. E isso vai gerar o quê? Uma resposta de um tratamento que a sensação é que ele não funciona direito. Não estava dando certo, o tratamento não estava funcionando da melhor forma e pensa, mas o que eu tô fazendo de errado? Eu já tô seguindo o que o psicólogo fala, tô tomando remédio, tô fazendo, mas sente que falta algo? É aí que pode estar o problema. Talvez você tenha uma depressão que não está tratada da melhor forma, uma insônia, uma bipolaridade que não está tratada da melhor forma, e é aí que precisa entender se você tem outros transtornos comórbidos. O que seria uma comorbidade? É quando um transtorno vem acompanhado de outro. Imagina que você está dentro de um guarda-chuva. Imagina que aqui tem depressão, ansiedade, TPAC, bipolaridade, borderline e etc. Dentro desse mesmo transtorno apresentar várias outras comorbidades. E não adianta você tratar só o TDAH e deixar todos esses outros para trás, porque senão você não faz um tratamento completo, o que vai gerar muita frustração. Agora vamos para dados concretos. Praticamente 47% dos casos de TDAH também apresentam ansiedade, apresentam em 33% depressão, em transtornos de substâncias, então o uso de várias substâncias, 23%, e 14% das pessoas também vão apresentar bipolaridade. Isso quando a gente só está falando de transtornos, ainda teria ali outros vários que podem acompanhar, como por exemplo, dispraxia e etc. Teremos vários outros transtornos. E por que isso acontece? O TDAH ele envolve uma desregulação de dopamina e noradrenalina. E geralmente elas estão associadas às mesmas áreas do cérebro. Então, o transtorno afetivo bipolar ele também está associado à área frontal do cérebro. Depressão também estaria associado. Serão transtornos que têm associações muito fortes por conta de que eles são ativados dentro da mesma área. Se um cérebro ele desregula um sistema, ele tende a desregular outras partes do mesmo sistema. E, obviamente, esse transtorno ele vai aparecer e os comórbidos também tendem a aparecer. Na ansiedade, TDAH mais ansiedade, ela acaba sendo um loop. Por quê? Porque a desatenção ela vai alimentar a preocupação. E a preocupação ela vai alimentar a desatenção, entende? Entre o esquecimento e a antecipação ansiosa. O tratamento ele deve fazer o quê? Ele deve equilibrar o ansiolítico do estimulante. E também é importante fazer ali a terapia para poder fazer com que esses comportamentos eles sejam regulados. A psicoeducação é muito importante. Já na depressão, a gente precisa olhar da seguinte maneira. Pessoas com TDAH falham repetidamente nas mesmas situações. Isso vai gerando desesperança e a pessoa começa a se ver como incapaz de realizar feitos, de resolver situações. Se a depressão melhora quando a gente trata o TDAH, o que acontece? A gente percebe que ela era uma consequência do TDAH e não uma coisa que estava isolada, né? A gente tende a olhar e perceber e separar. Então esse daqui não é que a pessoa tem uma depressão crônica, mas ela tem uma depressão por consequência do TDAH não tratado. Então a gente busca um equilíbrio. Então a gente começa usando alguma coisa, pode ser o álcool, pode ser cannabis, pode ser entre várias outras substâncias, como uma automedicação, o uso de tabaco. Essas coisas podem ser comórbidos ao TDAH. Por quê? Porque o nosso cérebro está buscando alguma forma de se regular. E ele não sabe exatamente o que está acontecendo. Então ele vai tentando e a gente acaba provando uma coisa ali, uma coisa aqui, quando pensa que não está dentro de um transtorno de substâncias. E isso pode ser comórbido ao TDAH.
Tratando o TDAH, a gente acaba reduzindo o risco de uso exagerados de substâncias em 61%. E pensando, por exemplo, no TDAH junto com a bipolaridade, é onde a gente, por exemplo, tem que tomar um pouco mais de cuidado no tratamento. Porque assim, antes de a gente entrar com psicoestimulante, a gente precisa entender se essa pessoa tem bipolaridade. Tem uma suspeita, não entra com o psicoestimulante, porque o psicoestimulante pode, né, seja ele Ritalina, Venvanse, Concerta, seja lá o que for, pode acabar puxando para uma crise maníaca ou hipomaníaca da depressão ou a depressão bipolar. Então assim, a gente precisa olhar para o TDAH e para essas comorbidades com muita seriedade. E a ordem do tratamento, ela vai definir muito a segurança do tratamento, né? Então, se você tem a suspeita que tem bipolaridade, primeiro a gente trata a bipolaridade, depois o TDAH, e tenta equilibrar esses tratamentos de uma forma positiva e segura. Conclusão, a gente precisa olhar para o TDAH de forma multifatorial. A gente precisa olhar para esse tratamento de forma multifatorial, olhando todas as áreas da vida dessa pessoa com TDAH, olhando as questões da depressão, as comorbidades, etc. E alinhando o melhor tratamento possível. Falando em alinhando o melhor tratamento possível, vamos falar que TDAH precisa, o básico do TDAH, do tratamento do TDAH e da maioria desses transtornos é atividade física. E por que eu tô falando de atividade física? Porque nós temos o patrocínio da Growth, e a Growth você pode encontrar os melhores suplementos, e é só digitar TDAH no Shape. Com o cupom TDAH no Shape você pode ter até 14% de desconto. E a atividade física é um pilar importantíssimo do tratamento do TDAH e de praticamente todas as comorbidades aqui citadas. Então entra na academia e vai entrar com um suplemento como uma creatina, que faz super bem para quem tem TDAH e para grande maioria desses transtornos. Usa o cupom TDAH no Shape, que vai fazer total diferença. E poder concluir de fato, quando a gente trata os sintomas do TDAH e as comorbidades, a gente tende a acabar encontrando ali uma remissão dos sintomas do TDAH em torno de 54% até 78% a mais de remissão dos sintomas. Então, diagnosticar e olhar para essa vida de uma forma completa, a gente pode obter o melhor tratamento e a melhor qualidade de vida dessa pessoa. Então, busca entender quais são os seus transtornos, quais são as comorbidades que você tem. Você que está aqui assistindo, comenta aqui, eu tenho TDAH, eu tenho depressão, eu tenho... Comenta as comorbidades que aparecem junto com o seu TDAH. É isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você que talvez tenha dúvidas sobre ter TDAH e bipolaridade, ter TDAH e border, ter TDAH e isso e aquilo, e como você deve proceder. O importante é: trate todos os sintomas que venham junto e busque entender se você tem vários transtornos ou se é só o TDAH. Fazendo isso, você tem a tendência de uma qualidade de vida bem melhor. Estamos juntos, até o próximo vídeo. Obrigado.